Sejam muito bem-vindos ao vosso programa da tarde favorito. O meu primeiro convidado é o escritor premiado moçambicano Sérgio Raimundo. Ele que foi vencedor do Prémio Literário Eugênio Lisboa em 2019, com o romance A Ilha dos Mulatos, e regressa hoje ao Bem-vindos para apresentar o seu novo livro chamado As Ancas do Camarada-Chefe. Esta nova obra traz um conjunto de crónicas sobre diversas realidades que marcaram Moçambique e nós vamos saber mais a partir de agora a conversa com o Sérgio. Olá, Sérgio. Olá, boa tarde. Boa tarde, bem-vindo de volta. Pois é sempre um prazer novo aqui estar e é prazeroso aqui estar também. Obrigado, Sérgio. O prazer é todo nosso. Sérgio, tu a última vez que cá estiveste foi para apresentar o livro A Ilha dos Mulatos, não foi? Pois, eu estive cá ano passado para falar da apresentação da Ilha dos Mulatos, que era, na verdade, uma prosa, um romance, que saiu através de um prémio que bem referenciou. Exato. E desde então ia-te perguntar que mudou, mas mudou. Mudou à estante, não é? Porque agora temos um novo livro na estante que é este, que é o livro que nos vens cá apresentar. Pois, conforme costumo dizer, o meu ofício mesmo é a prosa, e então, depois do romance, apresento-vos agora As Ancas do Camarada-Chefe, que é um conjunto de crónicas, como bem referenciou, ligados a Moçambique. E são crónicas que, no fundo, digamos, fazem também uma espécie de romance, porque são crónicas que têm um fio condutor, digamos assim, e esse fio condutor é Moçambique, são as peripécias que acontecem em Moçambique, é o dia-a-dia de Moçambique, e exatamente isso. E este livro foi escrito quando? Ou seja, estas crónicas são de quando? Foram quando é que começaste a escrevê-las? Bom, as crónicas que fazem parte desse livro foram mesmo escritas em diversos momentos. Algumas foram mesmo registadas ou escritas no período de Covid, no período mesmo de confinamento, em que ficamos todos trancados dentro de casa. E outras crónicas são recentes. Nós temos acompanhado, através da comunicação social, as diversas manifestações ou movimentos, digamos assim, que acontecem em Moçambique, ligados à juventude. E esses acontecimentos, esses episódios também foram motivo, né, para que eu escrevesse alguns textos novos. Mas alguns textos são antigos, outros são recentes. Sim. E os textos foram escritos para esta publicação ou eram os textos que ias escrevendo? Ou seja... Pois, exatamente. Eu acho que essa é uma excelente questão. Alguns textos foram, de facto, recolhidos em diversos jornais, onde eu costumo colaborar como cronista, mas há outros que, de facto, foram escritos exatamente para o livro. São tantos textos que eu tenho aqui, dispersos pela imprensa, mas há aqueles que de facto foram selecionados ali para essa edição, mesmo uma seleção a dedo, para que fosse um projeto conciso, um projeto que, acima de tudo, fosse comunicativo. Exato. Este livro sai pela editora Oficina de Textos? Exato. O livro sai pela Oficina de Textos. É uma editora nova moçambicana que surgiu recentemente. E como é que surgiu esta oportunidade de trabalhar em conjunto? Foi um convite da editora? Tu acabaste por ir ao encontro da editora? Como é que surgiu? Pois. Eu, desde que estou em Moçambique, digamos assim, eu também faço parte dessa editora. Eu estive em Moçambique ano passado e nós constituímos essa editora. Depois de constituir a editora, quisemos fazer uma espécie de experimentação. E o escolhido para a experimentação fui eu. E através desse livro, e correu tudo bem, e estamos satisfeitos pela qualidade do trabalho feito, pela coordenação toda, geral. Quer dizer, é uma editora composta por pessoas que digamos, não tinham experiência editorial como tal, e correu tudo bem até agora. E... A foto da capa é a foto do Macilau, não é?
Pois Mário Macilau. exato, a foto é do Mário Macilau, um fotógrafo moçambicano. Um fotógrafo, um ilustre fotógrafo. Exato, moçambicano, não é? que é uma estrela da fotografia jovem moçambicana. Ele é que me cedeu a fotografia para a capa. Tive esse privilégio, nem todos têm tido esse privilégio. Ou seja, foi um pedido teu. Em parte foi um pedido meu. O Mário Macilau é um grande amigo, acima de tudo. E fiquei, de facto, honrado quando ele aceitou, quando ele me cedeu a fotografia para a capa. E eu acho que depois mesmo da impressão, essa foto foi feita mesmo para este livro, porque colou com perfeição. Colou com perfeição. Tu, quando pensaste no título, o porquê deste título? Agora, Pois é, estou a ser feito mesmo questões de qualidade. Bom, As Ancas do Camarada-Chefe, eu diria que é uma metáfora daquilo que é a realidade moçambicana. Metáfora porque nós em Moçambique temos o espírito dos chefes. Em todo lado temos chefe, em todo canto, em todo lado temos um chefe. E os chefes em Moçambique, digamos assim, sem querer ser aqui extremista, são muitas vezes conotados a um determinado partido. E essa conotação acaba levando os chefes a terem esse nome de camarada. Okay. Em Moçambique a expressão camarada tem uma ligação partidária. Então as ancas do camarada-chefe, digamos que é essa metáfora sobre a sociedade moçambicana dos chefes. Temos aqui, por exemplo, aqui no estúdio, quem nos filma é chefe de um outro e atrás daquele está um outro chefe. Quer dizer, é um conjunto de chefes e que quando chega a hora mesmo de responsabilizar as pessoas pelo trabalho... Não há ninguém porque todos são chefes. Todos são chefes. Então okay. é essa mesma imagem que eu quis aí transpor através desse título, As Ancas do Camarada-Chefe. E como é que o livro já está disponível? Este livro tem muitas histórias, posso assim dizer. Conta-nos algumas delas. Exato. Foi recentemente apresentado em Portimão. Eu moro mesmo bem ao lado de Portimão, moro em Faro. Foi apresentado em Portimão. Essas fotografias que vão passando são dessa sessão. E foi um sucesso a apresentação em Portimão. Entretanto, próximo mês, em junho, vai ser apresentado aqui em Lisboa, no dia 7, vai ser apresentado no dia 7, e depois segue para Moçambique. Então, é um ciclo mesmo de apresentações, porque eu acho que é interessante que muita gente tenha acesso a esse livro, que, aliás, logo na dedicatória, eu digo que é mesmo especialmente para os jovens de Moçambique. Do teu país, não é? Os jovens do meu país, porque é um livro que, acima de tudo, nos atiça a um exercício de reflexão sobre o passado de Moçambique, mas não deixando aquilo que é o presente e também aquilo que é o nosso futuro. Porque eu, como escritor, como cronista, eu acho que a minha tarefa, de facto, é refletir sobre o meu tempo. A minha tarefa é escrever aquilo que está ao meu redor. Como dizia Gasset, sou eu e a minha circunstância. Então, eu acho que esse é o grande desafio, principalmente dos jovens moçambicanos. Posso até ampliar o ângulo, dizer que dos jovens africanos. Pensar o nosso tempo, pensar o nosso presente, porque é uma das coisas que nos tem faltado muito. Então, este livro é, de facto, um convite à juventude do meu país, a pensar o país e a pensar a si próprio, acima de tudo. Tu és um artista, és um escritor premiado, não é? Bastante premiado, já recebeste vários prémios. Que lugar é que tu sentes que ocupas na literatura moçambicana? Sendo que ainda és jovem, tens um olhar bastante crítico sobre a sociedade, escreves bons romances, que valem-te prémios, portanto, alguma qualidade hão de ter. Que lugar é que ocupas na literatura contemporânea moçambicana?
Bom, é-me difícil falar do lugar que eu ocupo, do lugar que eu devia ocupar. Posso reformular e perguntar-te que lugar é que tu gostavas de ocupar? Bom, eu como artista tenho como escritor tenho uma visão diferente do meu trabalho. Eu acho que o que eu quero mesmo, aquilo que é a minha aspiração, é de ver a minha obra ocupar um lugar cimeiro na sociedade moçambicana. Porque nós, quando produzimos livros, a nossa intenção, de facto, é que o livro faça a sua história. O autor é importante porque é o criador. Mas quando nasce a obra, o autor praticamente fica apagado. E quem vira autor é quem lê o livro, porque o livro, quando não é lido, não funciona, não tem vida. E o meu esforço, acima de tudo, é de colocar a minha obra, não vou dizer assim, conhecida ou divulgada, mas é, acima de tudo, de desenvolver a literatura moçambicana. Essa que é a minha meta. E, claro, né, desenvolver e trazer uma nova abordagem, tentar, acima de tudo, escrever como se fosse o único escritor moçambicano. Curiosamente, a maior parte dos prémios que tu foste amealhando, não é a maior parte, não é? Tu ganhaste prémios no Concurso Mundial de Poesia, ganhaste o prémio que te falou, este romance que nós acabamos de ver, Ilha dos Mulatos. Falta-te ainda, ganhaste aqui menção honrosa, novela e poesia também. Falta-te aqui um prémio como cronista, não é? Pois, a história... é com as ancas do camarada-chefe. Pois, a história mesmo do cronista é uma história também muito curiosa, porque eu sempre trabalhei como jornalista, e eu servia como jornalista em Moçambique, como um jornalista cultural. Uhum. E a minha missão era mesmo de escrever sobre sobre as noites culturais em Maputo, sobre tudo ligado à área da cultura. Mas chegou um período em que eu tinha uma missão de última hora dentro do meu jornal. A minha missão de última hora consistia, acima de tudo, o meu editor dizia fechar buracos. Ou seja, antes do fecho do jornal, sempre que tivéssemos algumas páginas lá vazias, eu era solicitado mesmo para tapar os buracos. Esses buracos, sim. E esses buracos, a única forma de tapá-los que eu depois adotei foi mesmo escrevendo crónicas. Porque às vezes eu era telefonado à meia-noite, tinha que imaginar uma crónica e escrevia. E depois aí foi mesmo surgindo esse Sérgio Raimundo, que é cronista. Depois fui convidado por vários jornais a escrever crónicas e, digamos, comecei a levar também a sério a crónica, mas o meu exercício como tal, eu costumo dizer que a crónica é o meu treino diário, mas o meu exercício é a prosa. Entretanto, eu vi que, através das redes sociais, através dos jornais, a crónica foi atingindo mais gente, foi chegando a mais pessoas, e eu achei também por bem levar a crónica a sério. E vamos ver o que é que a crónica traz. Falando ainda, fazendo ainda a ponte, a relação entre o teu último livro e este, a Ilha dos Mulatos, o pano de fundo da Ilha dos Mulatos é a Ilha de Moçambique. Este livro incide sobre a realidade de Maputo ou incide sobre a realidade um pouco todo de Moçambique? Pois, As Ancas do Camarada-Chefe é de facto um espelho do dia-a-dia de Moçambique. Dia-a-dia de Moçambique. Uhum. Porque os acontecimentos em Moçambique, de uma ou de outra forma, são interligados. Tudo aquilo que acontece na cidade capital, onde sempre eu vivia, onde sempre crescia, Maputo, uhum, acontece também em outras capitais, acontece em Sofala, acontece em Manica, acontece em qualquer parte. Então, através de uma perspectiva centrada em Maputo, consigo também falar sobre o país todo. Mas As Ancas do Camarada-Chefe é um refletir sobre Moçambique, é sobre Moçambique, não é só sobre Maputo. Uhum. Mas isto acontece porque, de facto, muitas vezes, quando fala-se de Moçambique, fala-se maioritariamente de Maputo, não é? Falta uma visão mais global daquilo que é Moçambique como país.
Exato, exato. É uma visão mesmo reducionista que nós temos assistido. Bom, felizmente eu como escritor tenho uma visão mais global, porque eu não posso ter nascido em Maputo, posso ter crescido em Maputo, mas sou moçambicano. Sou moçambicano, a minha visão é sobre Moçambique. Aliás, ainda no interior deste livro, das Ancas do Camarada-Chefe, há crónicas que refletem questões da África no total. Da África no total. Porquê? Porque, como eu bem disse, eu escrevo sempre com aquilo que está ligado ao meu tempo, aquilo que faz a minha circunstância. Então, é sobre Maputo, é sobre Moçambique e é sobre a África. Aliás, há crónicas aí, digamos assim, que refletem alguns acontecimentos pós-coloniais ou mesmo do período colonial, que acabam sendo uma ponte com a realidade de Portugal. Eu conto aí algumas histórias, por exemplo, ligadas à PIDE, a PIDE em Moçambique, que eu cresci a ouvir do meu pai, dos meus familiares. E a questão da PIDE é uma questão não só de Moçambique, mas é uma questão, digamos, da África lusófona e também de Portugal. É interessante porque tu disseste aqui várias coisas interessantes. Falaste da questão de seres um escritor do seu tempo, não é? E de facto escreves sobre o teu tempo. Escreves porque tens esse tempo sempre presente em ti, o tempo que tu estás a viver, ou escreves porque tu queres espelhar o tempo que tu estás a viver? Conseguiste perceber o que eu quis dizer? Meio filosófico, mas entendi. Ainda bem que tenho licenciatura em filosofia. Bom, eu acho que todo escritor, todo artista tem seu projeto criativo, E o meu projeto criativo, o meu projeto literário, eu acho que é refletir o meu tempo. É refletir o meu tempo. Porquê? Porque, acima de tudo, não preciso digamos assim, de muito exercício para perceber o que é que se passa no meu tempo. Porque eu estou lá. É só uma questão de observar, do mesmo jeito como estou aqui no estudo, só olho para os lados, eu consigo perceber o que é que se passa. Eu acho que é uma das coisas que eu tenho muita facilidade. Tenho muita facilidade de escrever sobre aquilo que eu vivo. É por isso que algumas crônicas aí são ficção. Mas é uma ficção que tem muita dose da minha realidade, do meu dia-a-dia dentro de casa. Porque eu acho que tenho essa facilidade de escrever sobre aquilo que vivi. Tenho facilidade também de escrever sobre aquilo que sou contado. Mas para mim é mais fácil escrever sobre aquilo que eu consigo viver. E acima de tudo, porque o meu tempo é um tempo cheio de convulsões, é um tempo muito agitado, um tempo que, acima de tudo, precisa digamos, dessas palmadinhas, né? Precisa que se fale dele, não é? Exato. Precisamos de alguém que reflita. E que convide os outros a refletir. Exatamente. Antes de fecharmos, tu tens aqui, antes de iniciar o livro, tens aqui uma citação do António Lobo Antunes, em que tu dizes: não odeio ninguém, não invejo ninguém, não por ser bom rapaz, mas por não ter tempo. Pois. Essa citação, por acaso, eu senti-me bem identificado. Porque algumas crônicas aí são, de facto, digamos, de uma crítica mesmo muito direta. São de uma crítica muito direta. Algumas crônicas aí eu recebi muitos insultos nas redes sociais, nos jornais, porque é uma crítica direta. Inclusive, só pelo título, eu já recebi muitas mensagens de gente a chamar-me nomes, tudo isso. E essa citação aí é, no fundo, uma preparação de quem quer mesmo embarcar neste livro, para perceber que tudo que eu escrevo aí não é uma questão pessoal, não é? Não é uma questão pessoal. É que eu não tenho tempo mesmo para odiar. É por isso mesmo que eu achei bem colocar aí a citação do Dr. Lobo Antunes. Sérgio, muito obrigado. Este livro foi apresentado em Portimão, como disseste. Vai ser apresentado em Lisboa quando? Dia 7 de junho. 7 de junho. 7 de junho na Câmara de Comércio de Portugal, Moçambique.
E terá os comentários de um grande economista moçambicano, que é o Carlos Nuno Castelo Branco, que também está cá em Portugal, Lisboa. Sérgio, muito obrigado por vir cá mais uma vez, falar um bocado da tua obra e trazer-nos um bocado da tua eloquência e da tua sapiência e do teu conhecimento sobre a realidade moçambicana. Obrigado. Obrigado.